O médico suspeito de aliciar pacientes durante as consultas médicas já foi indiciado por estupro, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Agora, o Ministério Público do Estado quer saber por que o profissional não foi afastado antes das atividades, já que 2 vítimas haviam registrado boletim de ocorrência há pelo menos 3 anos. E ele sequer chegou a ser procurado pela polícia. Essa estudante que preferiu não se identificar conta os momentos de terror que passou dentro de um consultório médico em julho do ano passado. Me colocou na maca, sentado, já segurando, fazendo força no meu braço e ficou entre minhas pernas. Nisso, ele me pegou, a gente foi até numa gaveta que tinha a bolsa dele, ele abriu a bolsa dele e pegou o preservativo. Nisso, ele tentou colocar o órgão genital dele em mim. Quando eu cheguei, empurrei ele com muita força e falei que eu não estava me sentindo bem. Segundo ela, o clínico que a atendeu era Júlio Adriano Carvalho. Depois, o médico chegou a enviar mensagens de celular. O número ele conseguiu no prontuário da paciente. No texto, ele convida a menina a continuar o ato em outro lugar. Ele me mandou uma mensagem quando eu estava a caminho da delegacia. Chegando ali, ele falou, vamos marcar um dia para nós nos redimir, para você se sentir mais à vontade. Aí eu falei para ele, não fui eu que comecei, foi você. Você é um lixo que usa sua profissão para tentar aliciar outras mulheres. Segundo a polícia, o médico também fez o mesmo com uma cobradora de ônibus há 2 anos. Em 2016, 2 vítimas procuraram o 20º DIP para noticiar fatos semelhantes ao que é investigado aqui, relatando, né, esses assédios, né, esses abusos cometidos em contexto de consulta médica. E aí, aqui no 24º DIP, veio uma vítima relatando que aqui no centro ela foi assediada de maneira estuprada, né, por esse médico durante a consulta. Os 2 casos foram denunciados à Justiça no fim de 2018. A polícia pediu a prisão preventiva do médico. Considerando esses elementos de prova e considerando também que ele entrava em contato com as vítimas, né, mandando mensagem de WhatsApp, ou seja, confirmando que houve algo de errado na consulta, né, ou seja, com provas cabais, nós pedimos a prisão preventiva dele. A prisão foi concedida, ficou vigente por 2 semanas, e na sequência o advogado dele conseguiu revogar essa preventiva, porém eu tinha feito também um pedido de medida cautelar e pedindo que ele fosse impedido de exercer a medicina durante o processo. Em janeiro deste ano, o Ministério Público soube da existência de uma 3ª vítima, uma professora que procurou atendimento em uma unidade de saúde no bairro Campos Sales. Na época, ela chegou a procurar a polícia, mas o caso nunca foi investigado. O Ministério Público quer saber agora o que levou a polícia a não instaurar inquérito e nem mesmo colher o depoimento do médico no decorrer de mais de 2 anos. Desde a primeira denúncia, a providência normal é que se instaure um inquérito policial, ouça o suposto autor, ouça a vítima, ouçam testemunhas e encaminhe isso ao Ministério Público, que é o Dominis Litis. Essa é o que determina o procedimento normal de quem vai até a polícia e registra uma ocorrência e considerando tratar-se de ocorrência de natureza gravíssima. Uma das vítimas também procurou o Conselho Regional de Medicina, que não afastou Júlio Carvalho da profissão antes da determinação judicial, o que, segundo o promotor, deveria ter sido feito. No meu entender, as provas, os elementos trazidos ao Ministério Público são bastante consistentes e que não seria o caso de não tomar providência. A Polícia Civil e o CRM vão ter até 10 dias para responder os questionamentos. O prazo começa a contar a partir do recebimento do ofício que foi enviado nesta sexta-feira. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou ainda que o inquérito policial já foi concluído e o caso levado à Justiça. O Conselho Regional de Medicina disse também em nota que o médico Júlio Adriano da Rocha Carvalho foi suspenso em cumprimento à ordem judicial. Todas as informações relacionadas ao processo tramitam em segredo de justiça.
Na hora de vender um veículo, o proprietário deve ficar atento, porque se não legalizar essa venda, pode ter problemas no futuro. Essa, por sinal, é uma das maiores reclamações recebidas pela Defensoria Pública. De acordo com este defensor, em média, 15 processos são registrados por semana na Defensoria Pública por problemas relacionados a cobranças indevidas após a venda de um veículo. O que acontece no nosso dia a dia aqui na Defensoria é que passam-se anos e as pessoas recebem as cartas de cobrança ou as cartas de comunicação de multa. A não comunicação de venda por parte do vendedor ocasiona que ele, perante o órgão do DETRAN, ele é o atual proprietário. Então, é sobre ele que vai recair as multas, os pontos na carteira e os impostos e taxas. A comunicação de venda pode ser feita em 9 cartórios de notas da cidade. Um deles, por exemplo, fica aqui na sede do DETRAN. O dono do veículo faz o pagamento da taxa e informa ao órgão que não é mais o responsável pelo automóvel. A recomendação é de que antes de fechar o negócio, o comprador se certifique sobre os débitos do carro ou da moto. Já em casos de cobranças indevidas, pode procurar a Defensoria para resolver o problema. O nosso contato é 129, né? É um contato que a pessoa pode solicitar as informações, agendar o atendimento. Quando ela faz esse contato, ela informa a natureza da demanda dela, da necessidade dela, e já vai até ser antecipado os documentos que ela precisa levar para ser atendimento. E vai ser também informado o local onde ela vai ser atendida. Imagina enfrentar as dificuldades que pessoas com necessidades especiais enfrentam quando não há estrutura apropriada. Por isso, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência fez hoje uma dinâmica de grupo no Tribunal de Justiça para fazer os servidores compreenderem essa realidade. Aqui, todo mundo enxerga, anda sem dificuldades e ouve bem. Mas na manhã de sexta-feira, esses servidores do Tribunal de Justiça experimentaram como seria viver sem pelo menos uma dessas habilidades. Alguns foram vendados e precisaram se locomover com a ajuda de um bastão-guia. Para o Pedro, uma experiência muito mais difícil do que ele imaginava. Algo que você alcança com alguns passos, quando você tem essa deficiência, eu percebi que se torna, sei lá, umas 3, 4 vezes mais longa, mais dificultoso, porque cansativo, você tem que pensar, o braço cansa muito. E aí você tem que ficar mudando de braço e você não tem o mesmo tato que tem com o outro. Outros funcionários tiveram as pernas amarradas e usaram uma cadeira de rodas pela primeira vez na vida. Na hora de voltar do percurso estabelecido, a Jennifer sentiu na pele a dificuldade de ser levantada para subir as escadas. Tentar subir e não conseguir foi desesperador. Já a Mauri entende bem essa situação. Ele trabalha no Tribunal de Justiça há 12 anos e conta que aqui não enfrenta grandes problemas para se locomover. Mas em muitos lugares, a realidade não é essa. Outra coisa que eu acho que é uma coisa que deveria ter são pessoas para ajudar o cadeirante a descer do carro. O cadeirante chega sozinho, às vezes tem um cone, às vezes tem um lugar que como é que o cadeirante faz? Não tem como ter acesso. Não tem nenhuma pessoa, um funcionário, um guarda, um vigia. Não tem ninguém para nos acessar, para ajudar. Programações com temas inclusivos é uma exigência do Conselho Nacional de Justiça. Segundo esta assistente social, é importante apresentar o assunto para todos os funcionários, mesmo sem a obrigatoriedade. A gente quer também implantar uma cultura mais humanitária, né, dentro do tribunal, né, diminuindo as dificuldades que essas pessoas enfrentam, tanto as pessoas que a gente atende quanto os servidores do tribunal, né, adequando o tribunal às medidas, né, de acessibilidade. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência realiza a dinâmica de grupo por meio de solicitações e deve expandir o projeto para empresas privadas também. Todo aquele que sentir necessidade de levar essa conscientização, nós estamos apostos para isso. Nós iniciamos pelo TJ, mas nós já temos uma agenda extensa. Então eu digo assim, se você que está nos assistindo, que queira que o CEPED Abraça leve para você essa conscientização, já manda um ofício para a gente, já entra em contato, que é para a gente poder adaptar na nossa agenda.
Quem quiser mais informações sobre como ter esse projeto na empresa, o telefone de contato é esse que aparece agora aqui no seu vídeo, 3085-6575. A gente fala agora de alimentação saudável. O que você prefere, açúcar ou adoçante? O impacto da escolha influencia diretamente na saúde e existem muitas dúvidas sobre qual é a melhor opção. Por isso, nós vamos saber os mitos e as verdades sobre o uso de adoçantes. Há quem diga que adoçante é melhor que açúcar, principalmente quando o assunto é dieta. De fato, algumas pessoas devem incluir o adoçante na alimentação. É o caso da Thaís. Ela passou por cirurgia bariátrica e, para não sentir sintomas como enjoo e tontura, teve que fazer a troca. E a gente veio saber se a Thaís está sentindo muita falta do açúcar na vida dela. E aí, Thaís, tá fazendo falta? Não, nem um pouco. Estou muito melhor agora sem o açúcar. Adotei o adoçante para a vida toda. Outra situação em que pode ser recomendado o uso de adoçante é para as pessoas com hipoglicemia grave. O problema costuma acontecer em pacientes diabéticos. No mercado, encontramos muitas opções: o açúcar cristal, demerara e o perigoso açúcar refinado. Já o açúcar mascavo está entre os melhores. Ele conserva o maior número de nutrientes e é rico em magnésio e vitaminas do complexo B. Agora, o campeão é o açúcar de coco. Substitui o açúcar tradicional e também o de cana. É rico em minerais, tem índice glicêmico 35, que é o menor de todos. Agora os adoçantes: sucralose, sacarose, aspartame, acesulfame K e o stevia, que é natural. E qual você escolhe, adoçante ou açúcar? Mas o mais importante, principalmente, qual o mais benéfico para a sua saúde? Fomos então atrás de respostas com a nutróloga para desmistificar o que é mito e verdade em torno desse assunto. Adoçante é melhor que açúcar. Mito. Na verdade, assim, o adoçante ele pode ser utilizado, principalmente, ele é indicado para os pacientes diabéticos que não podem de forma alguma consumir o açúcar. Mas se você tiver que optar pelo consumo do açúcar, você é um paciente saudável, se tiver que optar pelo consumo do açúcar ou adoçante, prefira sempre o açúcar, de preferência o mais natural possível, menos processado. Adoçante emagrece. Não, adoçante não emagrece. O que emagrece é a mudança de hábitos de estilo de vida, uma alimentação mais saudável, atividade física, regularização de algumas patologias que você possa ter junto com seu médico de confiança. Adoçante de forma alguma ele emagrece. Suco de frutas natural não adoçado é saudável. Mito. Não é saudável, gente. Desculpa falar a verdade, mas o que é saudável é o consumo das frutas da maneira como Deus colocou na terra, in natura. A partir do momento que você pega uma fruta, pega várias frutas para concentrar na forma de suco, você está desperdiçando o que a gente tem de mais precioso, que é a fibra da fruta. E está concentrando o que ela tem de venenoso, que é a frutose, o açúcar que vem das frutas. Então, não é saudável. Já que é adoçante, posso usar à vontade. Mito. O adoçante ele tem algumas substâncias que podem fazer muito mal para a nossa saúde, desencadear uma série de doenças. Então, assim, se o fabricante está lhe orientando a consumir aquela quantidade, na maioria das vezes 4 gotas equivalem a 1 colher de chá de açúcar, então consuma aquilo. A gente vê muita gente colocando indiscriminadamente uma quantidade enorme na tentativa de adoçar mais. E a partir de um certo momento, você atinge aquele pico nas suas papilas gustativas da língua e não adoça nada além daquilo. Adoçante pode dar câncer. Verdade. Não só câncer, como também doença de Alzheimer, entre outras patologias sérias. Então, assim, tem que ser consumido com respaldo médico, orientado e sempre com moderação. Eu sempre falo para os pacientes, se você puder, não adoce, consuma o alimento da maneira como ele veio, naturalmente. Exemplo, o café. Os pacientes, eles veem que depois que eles se habituam a tomar o café sem nenhuma forma de adoçar, eles conseguem sentir melhor o aroma e o sabor do café. Então, o ideal realmente é moderação, é restringir o consumo desses alimentos para quando for estritamente necessário. Ficou mais fácil decidir agora? O mais importante é que entre mitos e verdades, escolha sempre procurar orientação médica. A seguir, tem agenda cultural para você. Agora em Manaus são 7h43. Sua Crítica na TV volta no instantinho só.